vamos aprender com uma mulher. Por hoje ser o dia da esposa do pastor e na próxima sexta-feira, dia 8 de março, comemoramos também o Dia Internacional da Mulher. Nossa mensagem ela é alusiva a uma mulher. Isso não quer dizer que os homens aqui presentes, né, e os demais, crianças e adolescentes, todos nós vamos aprender, porque costumamos aprender muitas vezes com personagens bíblicos que são masculinos, e toda a igreja aprende. E com a mulher também não é diferente, certo? E nesta noite eu gostaria de pedir a sua atenção e que possamos abrir nossas Bíblias, né? Aqueles que estão com a sua Bíblia no smartphone, que possa acessar em 2 Crônicas, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 22, dos versículos 10 ao 12. 2 Crônicas 22, dos versículos 10 ao 12. 2 Crônicas, capítulo 22, dos versos 10 ao 12, diz: Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama. Assim, Jeoseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Amém? Minha oração é que a palavra de Deus fale aos nossos corações nesta noite. Amém? E fragilidade e força, dependência e atitude, serenidade e coragem, sensibilidade e perspicácia, emoção e razão. São aspectos e algum desses antagônicos, mas que podemos encontrar entrelaçados, unidos em algumas mulheres. E Jeoseba foi uma mulher que possivelmente ela reuniu essas características. E nesta noite nós iremos discorrer em algumas das virtudes, algumas qualidades de Jeoseba. Mas antes, vamos entender o contexto em que se dá a história de Jeoseba. E para isso nós vamos retroceder mais ou menos 3 séculos. Nos dias do rei Reoboão, filho do rei Salomão, quando o reino de Israel ainda era unificado, quando Reoboão, filho de Salomão, começou a reinar, o reino de Israel então foi dividido em 2 reinos, Reino Sul e Reino Norte. Reino Sul denominado Judá, Reino Norte denominado Israel. O Reino Norte foi composto por 10 tribos, e a cidade que ficou estabelecida por último como capital do Reino Norte foi a cidade de Samaria. Vale ressaltar que o Reino Norte viveu uma contínua decadência moral e espiritual. Já o Reino Sul, composto por apenas 2 tribos, a tribo de Judá e Benjamim, tinha como capital a cidade de Jerusalém. Isso que eu falei de forma resumida, você pode conferir depois no primeiro livro dos Reis, no capítulo 12, de forma mais detalhada. E a condição espiritual do Reino Sul, Judá, a condição moral e espiritual era de altos e baixos, de instabilidade. Ora estava bem diante de Deus, ora estava mal. Passados aproximadamente 3 séculos deste evento de divisão do reino, aí então se dá o pano de fundo, o cenário da história dessa personagem, Jeoseba. E Jeoseba, ela era filha do rei Jeorão, que era rei de Judá, Reino Sul. E isso a gente leu inicialmente no versículo 11 do capítulo 22. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Jeorão, ele havia se casado com a filha do rei Acabe. Acabe era rei no Reino Norte.
Israel. Acabe que, se não todos, mas eu acredito que a maioria aqui sabe, aquele rei casado com a rainha Jezabel, que era idólatra, que era pagã, especificamente Deus Baal, Azera, ou Azerá, como tem em algumas traduções. E quando Jeorão, rei no sul, quando ele morreu, o seu filho Acasias começou a reinar em Jerusalém. A sua mãe, que era, lembra, filha de Acabe, né, casada com Jeorão, seu pai, que morreu. A sua mãe, a mãe de Acasias, se chamava Atalia. E a palavra de Deus nos informa que a família de Acabe fazia o que Deus reprovava. Consequentemente, Atalia, filha de Acabe, mãe de Acasias, o influenciou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. E isso que eu falei de forma resumida, você também encontra lá em 2 Reis, no capítulo 8. Mas a gente pode conferir também de uma forma mais sucinta, aí em 2 Crônicas, no capítulo 22, dos versos 1 ao 3. Você acompanha na sua Bíblia. O povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar, uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os outros filhos dele. Assim começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Versículo 2. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Onri. Colocando entre parênteses aqui, Onri era o pai de Acabe. Isso se encontra em 1 Reis, capítulo 16, versículo 28, que você pode conferir depois. Versículo 3. Ele, Acasias, também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava bons ou maus conselhos. Tem aí na sua Bíblia. Maus conselhos. A sua mãe lhe dava maus conselhos. Durante o reinado de Acasias, ele seguiu uma política que era nitidamente, claramente, resultado da influência de Atalia, sua mãe. E aqui nós podemos observar e atestar a forte influência materna. A mulher, por natureza, ela tem um poder de persuasão. E os filhos, eles recebem essa influência direta. Daí o cuidado como nós estamos influenciando, como nós estamos persuadindo os nossos filhos, positivamente ou negativamente. Os filhos, por via de regra, salvo algumas exceções, os filhos refletem as instruções dos pais, especialmente das mães, que têm esse forte poder de persuadir. Mas Acasias, que recebia maus conselhos de Atalia, foi mal influenciado, ele foi assassinado por Jeú. Isso se encontra em 2 Crônicas 22, dos versos 8 e 9. Nós não vamos ler agora. Acasias foi assassinado por Jeú. E naquela ocasião, Atalia mandou matar toda a descendência real de Judá, com a intenção de se apoderar, de usurpar o reino. Isso a gente leu no versículo 10, a gente vai dar uma relida. Versículo 10 do capítulo 22. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Atalia, na tentativa gananciosa de eliminar a família real, ela quase exterminou a dinastia davídica. Ela quase conseguiu eliminar a linhagem do rei Davi. Aí, nessa ocasião é que entra em cena essa mulher notável que nós vamos falar nessa noite, Jeoseba. E nesta noite nós vamos destacar algumas virtudes de Jeoseba, lembrando o que já foi falado
e lido no texto que Jeoseba, ela era filha de Jeorão. Detalhe, provavelmente ela não era filha de Atalia com Jeorão. Provavelmente Jeorão teve Jeoseba com uma de suas concubinas. Isso é mais possível. O fato é que Jeoseba, ela era filha de Jeorão, portanto, irmã de Acasias, tia de Joás, e também vale destacar que ela era esposa de Joiada. É cada nome complicado, né? Mas é isso mesmo, esposa de Joiada, o sacerdote na ocasião. Contextualizando, trazendo para os nossos dias, é como se ela fosse a esposa do pastor. Porque o sacerdote, ele tinha a função, ele era o responsável para conduzir o povo a Deus, instruir o povo, interceder pelo povo, e assim também é a função do pastor. Portanto, hoje a gente vai falar de uma esposa de um pastor, se a gente contextualizar, né? Então, o tema da nossa mensagem nesta noite é Jeoseba, uma mulher virtuosa. E a primeira virtude que nós podemos destacar dentro do texto que nós lemos de Jeoseba é que ela era uma mulher atuante. Olha só, no versículo 11 do capítulo 22, só a parte A desse versículo. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto, junto com a sua ama. Só até aí. Na ocasião em que Atalia, a rainha má, ela dá ordem para matar toda a família real de Judá, a gente está no versículo 10. Jeoseba entra em ação, entra em cena. Ela toma uma atitude. Ela pega Joás e o esconde juntamente com a sua ama, com a sua cuidadora. E aquela mulher, Jeoseba, ela ganha o protagonismo da história. Ela não observa a matança de braços cruzados. Ela age. Ela atua. Jeoseba, ela não é uma espectadora de uma situação trágica. Ela é uma protagonista. Ela ocupa posição de atuação, de destaque. E devemos aprender com Jeoseba a agir em meio às mazelas, em meio às dificuldades, em meio às situações difíceis, em meio às desgraças, e não ficarmos de espectadores, só observando as coisas ruins acontecerem. Precisamos dar lugar à ação em detrimento à omissão. Jeoseba, ela era uma mulher atuante. E Tiago, lá na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 17, a palavra de Deus diz: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A omissão é pecado. Devemos atuar, agir, sermos atuantes, tal como era Jeoseba, amém? Uma outra virtude que nós destacamos de Jeoseba, essa mulher virtuosa, é que além de atuante, ela era corajosa. E ainda no versículo 11, agora na parte B, lá no imprensadinho desse versículo, a gente vai extrair, consegue enxergar essa característica, essa virtude. Assim Jeoseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia. Olha só, já deu para perceber que Atalia era uma mulher má, assassina, gananciosa. Resumindo, era uma mulher cruel. Atalia era o que chamamos nos nossos dias de uma mulher, de uma pessoa pragmática, no sentido de fazer qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo, para realizar o seu objetivo. Atalia, ela não fazia uso de ética, Atalia não fazia uso de princípios, ela agia deliberadamente por seus impulsos, por sua vontade. Era isso que regia a Atalia. Não era a ética, não eram os princípios, não eram os valores que regia, era a sua vontade.
E ela não se importava se estava prejudicando as pessoas, se estava pisando em alguém. Para Thalia, o importante era chegar no resultado que ela queria. Para Thalia, a famosa frase se aplica: o fim justifica os meios. Isto é, qualquer método, qualquer estratégia para atingir seu objetivo é válido. Vale tudo. Tanto que ela mandou matar os netos, mandou matar toda a família real de Judá. Para quê? Para ocupar o trono. Ela era uma mulher pragmática, no pior significado, no pior sentido da palavra. E foi essa mulher cruel, assassina, que Jeoseba enfrentou. E aí? Ela precisou de quê? Ser corajosa. Ela precisou ser destemida. Ela precisou ser ousada. Jeoseba, ela foi uma figura marcante. Ela foi uma heroína ao salvar a vida de Joás, seu sogrinho. Jeoseba, ela foi tão corajosa que ela colocou em risco a própria vida. Se a Thalia descobrisse, né, esse ato de Jeoseba, o que vocês acham que aconteceria? Com certeza ela mataria. E nós aprendemos com Jeoseba a agir com coragem para salvar, para ajudar, para fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. Precisamos dar lugar à coragem em detrimento à covardia. Jeoseba, ela era uma mulher corajosa. E lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 6, gosto muito dessa passagem que diz: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Precisamos ser corajosos, tal como Jeoseba, confiantes que o Senhor é por nós. Amém? Amém. Continuamos aprendendo com Jeoseba, uma mulher virtuosa. E a terceira virtude que nós podemos encontrar no texto dessa mulher é que ela era bem articulada. No versículo 11 ainda, agora o finalzinho do versículo 11 e o versículo 12, a gente vai encontrar essa característica de Jeoseba. Ela escondeu Joás de Atalia ao final do versículo 11, de forma que ela não pôde matá-lo. Olha aí. Versículo 12. 6 anos ele ficou escondido com elas, ou seja, com Jeoseba e com a ama, no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Atalia conseguiu, né? Estava lá governando Judá. Mas, voltando aqui para Jeoseba, pense numa mulher bem articulada. Tudo bem pensado, tudo bem estruturado, tudo bem calculado, tudo bem esquematizado, tudo bem planejado. Ela pegou Joás, que na ocasião era um bebezinho, era um bebê, e a sua ama, e os escondeu num quarto no templo de Deus. É possível que Jeoseba ela tenha escolhido o templo por ser um lugar improvável qual Atalia fosse. Por quê? Atalia, ela era idólatra, ela não temia a Deus, e o templo seria um lugar que ela não se interessava em ir. As práticas religiosas de Atalia eram outras. Ela era uma mulher idólatra, pagã, né? As práticas dela não eram as práticas do povo de Deus. Daí Jeoseba, de forma prática e bem articulada, ela conseguiu manter. Não foi por 6 dias, não foi por 6 meses, mas o texto diz que foi por 6 anos. 6 anos. Ela manteve escondidos Joás e a sua cuidadora. Meus queridos, imaginem esconder uma criança
nessa fase que chamamos de primeira infância. Primeira infância, 0 aos 6, 7 anos. Nessa fase, a criança, ela necessita de cuidados especiais com relação à alimentação, com relação a acompanhamento médico, e ainda que os sacerdotes, na época, eles exercessem algumas funções clínicas, profiláticas, eles não eram um especialista, um médico no todo. Então, uma criança, ela precisava, em certo momento, de cuidados médicos. Nessa fase, a criança, ela necessita de cuidados especiais com relação a atividades de lazer ou não. Precisa de acompanhamento no desenvolvimento motor e cognitivo, entre outras coisas. É uma fase muito delicada e importante de muitas necessidades. E tudo isso deve ter sido bem pensado e bem articulado por Jeoseba. E com relação às questões espirituais, eu imagino, Joás ouvindo constantemente acerca das coisas de Deus, a palavra de Deus que era ensinada no templo, os cânticos que eram entoados e tocados com excelência, e aquela criança, até os 6 anos, ela viveu naquele ambiente, até que ela começou a reinar, viu, crianças? Aos 7 anos. Começou a reinar aos 7 anos, após a morte da sua avó cruel, Atalia. Isso está lá no versículo 1 do capítulo 24 de 2 Crônicas. Mas a questão que chama a sua atenção é que Jeoseba, ela planejou e organizou tudo com excelência. Não foi feito algo de improviso, de qualquer jeito. Não, foi bem pensado, foi bem articulado. E nós aprendemos aqui com Jeoseba a analisarmos as minúcias, os detalhes, fazer as coisas planejando o que é adequado para cada situação. O templo, ele não foi escolhido aleatoriamente, não foi escolhido de qualquer jeito. Foi algo bem planejado e refletido. Foram 6 anos de estadia para a criança e para a sua ama e para a sua cuidadora. Uma criança ameaçada de morte. Foram 6 anos. Não façamos as coisas de qualquer jeito. Se Jeoseba ela tivesse escondido em outro lugar, possivelmente seria descoberto. Nós precisamos dar lugar ao planejamento em detrimento ao improviso. Jeoseba, ela era uma mulher bem articulada. Ela planejava, ela analisava, ela calculava as coisas. E lá em Lucas, no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 14, dos versos 28 ao 30, as palavras do próprio Senhor Jesus nos ensinam com relação a isso. Quando ele diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Em outras palavras, Jesus diz: as coisas feitas e realizadas sem planejamento podem causar ridicularização, zombaria. Precisamos planejar, precisamos ser bem articulados, tal como foi Jeoseba. Amém? E de todas as coisas que nós aprendemos com a vida de Jeoseba, aprendamos, principalmente, que ela foi um instrumento usado por Deus para a preservação da linhagem davídica e, consequentemente, o nascimento do nosso Salvador e Senhor Jesus, que é descendência de Davi. E que sejamos todos, homens e mulheres, virtuosos, que tenhamos essa disposição firme, constante, em fazer o que é certo, em praticar o bem. Jeoseba, essa mulher virtuosa, e isso me faz lembrar as palavras
de Boaz com relação a Ruth, escritas lá no livro de Ruth, no capítulo 3, versículo 11, na última frase, quando ele diz: e toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Joseba, ela foi uma mulher virtuosa. E que sejamos conhecidos, todos, homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos nós, entre os da nossa casa, entre os nossos parentes e amigos, no nosso bairro, na nossa cidade, por um povo cheio de virtudes, atuante, corajoso e bem articulado, tal como foi Joseba. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos conduza, nos ajude a aplicar a sua palavra em nossas vidas. Amém? Amém.